Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos estudando o Livro dos Médiuns e hoje iniciando esse capítulo 28, que fala do charlatanismo e da prestidigitação. O charlatanismo, a gente sabe que são as pessoas que querem enganar através ou dos médiuns, ou os espíritos que enganam os próprios médiuns, ou as pessoas que neles acreditam cegamente, sem procurar saber, então, realmente o que eles estão propondo, se é verdade, se é real, se é útil, se é verdadeiro. E a prestidigitação é uma técnica muito usada na época de Kardec, no século XIX, que é ilusão com truques. É aqueles espetáculos que faziam truques de mágicas e daí enganavam, iludiam o espectador. Parecia que estavam fazendo coisas de verdade, né? Também aqueles ilusionistas, que na época de Kardec existiam muito, existiu até um ilusionista muito famoso chamado Houdini, e que fazia, assim, vamos dizer, entre aspas, milagres, tudo através do ilusionismo, não tinha nada de mediunidade nem de espiritismo no meio. Então, esse capítulo fala a respeito dos charlatães e desses que se prestam à prestidigitação. Kardec fala, como tudo pode servir de exploração, nada de estranho que também se quisesse explorar os espíritos. Por quê? Para quem está disposto a fazer uma exploração, eu achei um campo bom agora, vamos explorar os espíritos. Só que os bons espíritos, eles não vão dar importância a essas coisas materiais, a essas coisas, assim, miraculosas, mas que sempre referentes às coisas materiais. Mas os espíritos levianos, eles são pouco escrupulosos e daí eles buscam divertir-se à nossa custa. Então, olha como que a gente se entregar a esses espíritos ou a esses charlatães ou a esses tipos de prestidigitadores, nós vamos ser enganados e eles vão se divertir à nossa custa. Então, Kardec fala nos médiuns interesseiros. Nós sabemos que o médium sério, o médium que realmente estuda, que tem a sua capacidade cada vez mais aumentada através do estudo, da sua transformação moral, ele não tem nenhum interesse em que as suas manifestações rendam algo ou de material para ele, ou então, assim, um louvor à sua pessoa, ou achando que ele é importante, ou que ele tem poder. O médium verdadeiro, ele não se interessa por nada disso. Agora, existem, como em todos os setores, existem pessoas interesseiras, também existem os médiuns interesseiros. Então, os médiuns interesseiros, Kardec diz, não são só aqueles que exigem pagamento mesmo, né? Por sessão, por dizer alguma coisa, por fazer uma revelação. Pagamento, assim, em dinheiro. O interesse nem sempre se manifesta pela ambição do lucro material, mas por pretensão de qualquer espécie onde se apoiam os desejos pessoais. Ou seja, eu quero ficar famoso, conhecido, então eu vou procurar pessoas que vão me dar essa oportunidade. Então eu vou agradar essas pessoas com a minha mediunidade, trazendo espíritos que elas querem, falando que elas querem ouvir, para elas me darem, então, essa
esse levantamento aí no meu aspecto pessoal, eu ficar conhecido, eu ficar famoso. Então, essa é outra fraqueza que os espíritos brincalhões sabem servir-se muito bem. Se o médium se dispõe a fazer algo interessadamente, com interesse de lucrar algo, seja material, ou seja em forma de poder, ou de aparecer melhor aos olhos dos outros, ele vai ter junto deles espíritos brincalhões que vão aproveitar com muita habilidade, porque eles são habilidosos, eles são astuciosos, então eles vão aproveitar e vão embalar as pessoas em enganos e ilusões. Aqueles que caem na dependência vão ser enganados, né? Vão ser embalados em enganos, em ilusões. Vai trazer para eles tudo aquilo que eles desejam ouvir. E daí, quando nós só queremos ouvir coisas que são favoráveis a nós, ou que aquela história me engana que eu gosto, nós vamos ser enganados às vezes por espíritos brincalhões, que aproveitam essa nossa fraqueza. Kardec deixa bem claro que a faculdade mediúnica é concedida para a prática do bem. Nunca, então, para servir aos interesses das pessoas. Para a prática do bem. E os espíritos bons se afastam de quem pretender transformá-la em meio de alcançar qualquer coisa que seja contrário às leis de Deus, aos desígnios da providência divina. Então não adianta a gente querer usar a faculdade mediúnica para outros meios que não seja a prática do bem, porque assim nós estaremos atraindo os bons espíritos e que eles vão se afastar quando eles notarem algo assim de interesse, seja material, seja de poder. Por que às vezes acontece isso, da gente ser enganado? Por causa do nosso egoísmo. Os espíritos falam que o egoísmo é a chaga da sociedade que os espíritos bons combatem. Portanto, não se pode supor que eles queiram ajudar. Eles não vão querer ajudar uma pessoa que quer ouvir algo só para massagear o seu ego, só para aumentar o seu egoísmo, dizer que ele é bom, que ele é melhor, que ele pode mais. Os espíritos bons jamais eles vão se servir a isso. Bom, os médiuns de efeitos físicos, o que são? Nós já vimos lá atrás que são aqueles médiuns que têm muito ectoplasma, que é esse fluido que faz com que os objetos se movam pelo pensamento dos espíritos, faz com que haja uma materialização. Esses médiuns, então, chamados de efeitos físicos, pertencem a outra categoria. Por quê? Porque esses efeitos são geralmente produzidos por espíritos inferiores. E esses espíritos são menos dotados de escrúpulos. Então é muito mais fácil um fenômeno de efeito físico acontecer do que um de efeito intelectual. Porque quem ocasiona esses fenômenos, quem trabalha nesses fenômenos, são os espíritos inferiores. Então esses espíritos, eles assistem o médium sem nenhuma repugnância. Os bons já não se prestam a isso. Os espíritos inferiores trabalham nesses efeitos físicos, nesses fenômenos, só que geralmente eles estão subordinados à espiritualidade superior. Mas se o médium deseja, eles cumprem o desejo do médium porque eles não têm
nenhuma repugnância de fazer isso. O médium, diz Kardec, que mal usar a sua mediunidade, poderá perdê-la. Nós vemos muitas pessoas que chegam às vezes ao centro espírita e falam assim pra gente, olha, eu tinha uma mediunidade, eu via, eu escrevia, eu fazia uma série de coisas e agora não tem mais, não acontece mais nada. Então essa mediunidade pode ser perdida, né? Ou ela pode ser perdida, ou ela pode se tornar prejudicial ao próprio médium. Porque se ela começa a servir esses espíritos levianos, o médium vai se desencaminhando também. Por quê? Né? Por que é isso que a gente pode falar, né? Porque a verdade é que os espíritos inferiores estão servindo sempre sob as ordens dos espíritos superiores, como eu já falei. Então, mas se o médium deseja fazer algo, ele se empolga com um fenômeno que não custa nada para esse espírito inferior produzir, ele vai fazer. Então, como nós falamos, o nome médios interesseiros, o que seria a maior garantia para nós contra o charlatanismo? É o desinteresse. O desinteresse das coisas materiais, o desinteresse de fama, de poder, de ganhar dinheiro com isso. Esse desinteresse que é a garantia. Se nem sempre nos assegura a veracidade das comunicações, retira aos espíritos maus um poderoso meio de ação. Porque se o médium não tem interesse, por que o espírito mau vai ficar ali? Ele não vai nem ter acesso à mente do médium, porque ele não tem interesse. E olha que existem muitas tentações. Os espíritos vêm, olha, se você fizer isso, você vai ganhar, você vai ficar famoso, você vai ficar muito bem visto na sociedade. Nós temos vários exemplos de livros mediúnicos contando casos de médiuns que se perderam por causa desse interesse material ou de se tornar famoso e conhecido. Embora a mediunidade paga seja um mal, há raros casos em que, para exercê-la, o médium está impedido de trabalhar. Segundo o motivo e o fim, os espíritos podem condená-lo, absolvê-lo ou até mesmo favorecê-lo. Vamos ver essa parte que é muito importante para nós, né? Nós aqui, a doutrina espírita, condena sempre o médium que recebe algum pagamento pelas suas comunicações. Porque nós seguimos Jesus e Jesus fala que dai de graça o que de graça recebestes. E a mediunidade é um dom de Deus que a pessoa recebeu para a sua evolução e para ajudar o bem comum. Então, ela não pode receber por isso. O próprio Kardec fala, se um magnetizador que está usando a sua energia, a sua própria energia, cobrar pela sessão de magnetismo, ele não está errado. Mas o médium, ele não é dele aquilo que ele está utilizando. Ele está utilizando os espíritos. Ele está utilizando uma faculdade que ele recebeu, um dom de Deus, que seria um instrumento para ele melhorar, um instrumento de trabalho. Então, em vários países da Europa, nos Estados Unidos, a gente vê os médiuns que recebem pelas suas sessões, pelas suas mensagens,
pelas suas descobertas, entre aspas, né? Mas aqui não, porque aqui a doutrina espírita, o Brasil não é a pátria do Evangelho, e aqui já foi implantado a árvore do Evangelho. Então nós não podemos, a mediunidade aqui, aqueles que se dispõem a cobrar de alguma forma, ou ter algum ganho através da mediunidade, ele vai ter consequências funestas. Mas Kardec está falando daquele tempo dele, e estava falando que a mediunidade paga é um mal. Mas ele fala, há raros casos em que para exercê-la o médium está impedido de trabalhar. Digamos que um médium que faz sessão de cura, por exemplo, e ele fica o dia inteiro atendendo as pessoas. Não é que ele deve cobrar, mas ele está impedido de ganhar o seu pão, porque ele não está podendo trabalhar. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, numa questão que fala da mediunidade, fala que o médium deve colocar o tempo que ele tem disponível, mesmo que seja pouco, para exercer a mediunidade e para ele poder trabalhar ganhando seu sustento normalmente na sua profissão, no que ele faz. Porque daí vai ser visto com muitos bons olhos aquele pouco tempo que ele dedicou, porque daí ele seguiu realmente, ele não cobrou, né, nada. Mas olha só, a gente não pode só ficar julgando, porque segundo o motivo e o fim, então são duas coisas. Por que motivo o médium está cobrando? Com qual finalidade o médium está cobrando? Dependendo desse motivo e dessa finalidade, os espíritos vão poder condenar esse médium, ou vão poder absolvê-lo, ou, em alguns casos, até mesmo favorecê-lo, colaborando com ele nesse trabalho que ele está fazendo. Então, o médium tem que ter muita consciência. Ele não pode ficar cobrando, ele não pode ficar se exibindo. Porque Kardec falou, a mediunidade não é para ser usada nos palcos da vida. Então, na semana que vem, a gente vai continuar esse assunto muito interessante, porque nós falamos aqui numa coisa que é muito comum na sociedade e que os médiuns precisam estar muito prevenidos contra isso. Claudete Moura, para o divulgar.net.